Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo, cumprindo a lei. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 3, vou ler do versículo 11 ao 17. Dizem assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a lei. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Hoje é dia 3 de novembro de 2023, sexta-feira. Quero fazer aqui duas observações. Primeiro, pedir desculpas, perdão até porque ontem não foi possível nós trazermos aqui a palavra do dia. Jesus sabe de todas as coisas, continua orando por mim, eu preciso muito. E também desejar para todos um final de semana ricamente abençoado por Deus, já que nós transmitimos aqui somente de segunda a sexta-feira. Que você, a senhora e o senhor, tenham aí uma sexta, sábado e domingo ricamente abençoados por Deus. Pai Santo, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento todos que estão me ouvindo, a minha família também, a família dessas pessoas, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, eu dei o título para a palavra do dia hoje, dizendo cumprindo a lei. E aí eu me lembro de um livro que eu ganhei há muitos anos atrás, de um amigo, que o título dele dizia assim, abre aspas aqui: Um homem fora da lei, fecho aspas. O escritor, quando deu o título desse livro, referia-se à pessoa de Jesus. Obviamente que, como leitor daquela literatura, eu entendia o que o autor queria dizer, né, a respeito de Jesus. Mas hoje, gente, o título que eu dei para a mensagem deste dia, cumprindo a lei, eu quero me ater ao ritual do batismo em águas. Inclusive, essa leitura base aqui, nós observamos quando João, versículo 15 aqui, desse capítulo 3 de Mateus, né? Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus. João, ele fica relutante, no versículo 14,
em batizar Jesus. Mas Jesus responde para ele que era para que se cumprisse toda a lei, ou em outras versões, toda a justiça. Bom, nós vemos que Jesus, ele era um homem que gostava de fazer tudo certo, tudo correto. Jesus não precisava de ser batizado, né? Porque tinha também aquela conotação, o batismo, para a purificação dos pecados, para arrependimento dos pecados. Jesus não teve pecado, né? Nenhum pecado. Então, mas ele cumpriu esse ritual, né, como judeu, para que se cumprisse mesmo nele ali toda aquela questão da justiça, da lei. Desde segunda-feira próxima passada, eu estou falando do Jesus homem. Aí aqui mesmo antes da sua existência, nós começamos a falar sobre a pessoa dele, antes mesmo de existir, né? No ventre de uma mulher chamada Maria, passando por sua adolescência, nós falamos na mensagem passada, que foi na quarta-feira, na adolescência, juventude, e hoje eu quero falar sobre um homem formado, com aproximadamente 30 anos, segundo alguns relatos. Batismo em águas. O que é que significa isso? Nós podemos definir o ato do batismo em águas como uma parte importantíssima na liturgia da igreja. A imersão do corpo de forma completa representa um símbolo, não é? Aquele sepultamento espiritual, quando a pessoa está sendo sepultada, morrendo para o mundo, para viver uma vida de santidade em Deus. Paulo fala algo relacionado a isso na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, quando ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. É uma relação com essa imersão nas águas, arrependimento dos pecados, e quando a pessoa é erguida, né, sai dessa imersão, já é uma ressurreição espiritual. Para o povo judeu, a circuncisão era a forma de um indivíduo, o macho, mais especificamente, né, ser inserido na comunidade judaica. Podemos afirmar que o batismo com águas é o meio de inserção do cristão no corpo de Cristo, a igreja. Dessa forma, o recém-batizado inicia um novo membro no corpo de Cristo. E a gente observa que, após isso, como estou falando sobre Jesus nessa sequência, né, como já citei antes, desde antes do seu nascimento, ele no ventre, depois a sua fase de infância, adolescência, juventude, podemos dizer assim, 12 anos, e agora falando sobre a sua vida adulta. E aqui nós observamos que nesse ato batismal, né, esse batismo nas águas, era também como se fosse uma visão a ser mostrada publicamente que ele estava pronto para iniciar o seu ministério. Inclusive, se Deus nos permitir, dando essa sequência, nós falaremos sobre essa questão, né, do ministério de Jesus. Bom, João se achou indigno de batizá-lo. João, inclusive esse nome Batista, é relacionado à sua função de batizar, né? Nesse ato do batismo aqui de Jesus, quando João batiza Jesus, nós observamos que houve um momento muito especial, algo extraordinário, algo que ficou marcante, como se tivesse ali Deus mostrando por sinal ou por sinais
que ali havia sido batizado aquele que levaria sua palavra, sua mensagem, como homem, como mensageiro, Jesus homem, morreria pela humanidade, entregando sua vida ali para a purificação, sim, de todos os pecados. Aí a gente observa que sinal de Deus aqui é que os céus se abriram e foi visto ali descendo, né? Jesus viu descendo sobre ele como se fosse uma pomba, uma forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo. E aí foi-se ouvida uma voz do céu, outro sinal. Falei sinais, é outro sinal. Naquele momento especial, dizia assim a voz, que era a voz de Deus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu queria ter mais tempo, mas o tempo não nos ajuda aqui. Quero concluir dizendo o seguinte: Jesus, cumprindo aqui a lei, nos ensina que devemos ser pessoas cumpridoras dos nossos deveres. Nós sabemos que temos direitos, mas também temos deveres. Mesmo Jesus não sendo, não era necessário Jesus ali se submeter àquele ritual batismal, mas ele, para cumprir a lei, a justiça, ele se submeteu a isso. E eu aprendo muito com isso. Que se nós, nos declaramos seguidores de Jesus, devemos imitá-lo em tudo, inclusive obedecer à lei. Uma vez ele disse, respondendo a algumas pessoas sobre isso, questão legal, humana, e a questão espiritual, questão divina. Quando eu interrogava ele sobre isso, ele disse: então dai a César, ou seja, dai ao homem a lei terrena, o que é de César, ou seja, cumpra a lei, e dá a Deus o que é de Deus, faça parte também divina. Até a próxima, falando sobre Jesus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.